Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 8, ele tem apresentado para nós um contraste muito forte, muito grande, daquilo que ele falou no capítulo 7, com respeito à vida debaixo da lei, à vida debaixo da carne. No capítulo 8, ele fala para nós a respeito da vida no Espírito Santo. E é uma vida transformada, é uma vida completamente diferente. Aqui para nós ele apresenta uma figura muito clara, muito nítida, muito detalhada e gloriosa do que é a vida cristã, a vida genuinamente cristã, a vida que nasceu dos altos céus. E é isso que ele nos apresenta, sobretudo nessa sessão inicial. Nós vimos que dos versos 1 a 4, o apóstolo Paulo nos apresenta a inauguração dessa vida gloriosa no Espírito, que antes estávamos presos a uma vida de escravidão, de morte e de pecado, mas que o Espírito Santo nos libertou pela palavra do Senhor, nos libertou com o fundamento que há na obra do Senhor Jesus Cristo, nos trouxe para fora, nos tirou das cadeias e nos libertou daquela condenação, nos proclamando uma mensagem de libertação, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele, nos tirando para fora daquela cela de pecado, aguardando a sentença de condenação, ele não apenas nos libertou da condenação, o qual aguardávamos, mas ele preparou para nós uma nova vida. Uma vida na qual nós agora podemos viver para a glória de Deus, operando em nós uma transformação, nos dando poder pelo seu Espírito, para viver uma vida de conformidade com a vontade do Senhor. Nos versos 5 a 9, nós vimos na última ocasião como o apóstolo Paulo contrastou e contrasta de forma muito radical essa nova vida no Espírito com a antiga vida na carne e debaixo da lei. A vida do Espírito, ela é uma vida radicalmente nova. Ela é nova na sua essência, pois aqueles que nasceram de novo, ele não apenas absorvem novas práticas cristãs, uma conduta externa diferente, mas ele é internamente renovado. Agora eles se inclinam para as coisas do Espírito. O se inclinar aqui, nós vimos, diz respeito a viver uma vida na esfera e no contexto do Espírito, diferente da vida vivida na esfera e no contexto da carne. Somos diferentes. Não apenas a nossa essência é diferente, mas a nossa mentalidade passa a ser diferente. Quando ele diz que aqueles que se inclinam para o Espírito, agora eles cogitam não das coisas da carne, mas cogitam das coisas do Espírito. Uma mentalidade completamente nova, uma mentalidade completamente renovada, pois agora a sua mente, o seu interesse, a sua vontade, toda a sua forma de ver o mundo, agora é inclinada, é voltada, é instruída e formada pelas coisas do Espírito, isto é, a própria palavra de Deus. Nós vimos que a vida da carne e a vida no Espírito, elas são radicalmente diferentes com respeito aos resultados. A vida da carne, o pendor da carne, ele diz, dá para a morte. Mas a do Espírito, verso 6, dá para a vida e para a paz. É uma vida completamente diferente com respeito à relação com Deus e com relação a Cristo. Aqueles que estão na carne, ele diz para nós, são inimigos de Deus, estão em inimizade com Deus. E não podem agradar a Deus. Não podem fazer a vontade de Deus, pois são rebeldes para com a lei de Deus. E aqueles que estão no Espírito, por outro lado, deduz, estão em aliança com Deus. Não mais em inimizade com Deus, mas em uma aliança de paz. Uma aliança na qual ele dirá mais para frente, nós não apenas somos recebidos como aliados e não mais inimigos, mas somos recebidos na própria família de Deus. Veremos isso mais adiante na exposição do capítulo, quando ele falará a respeito da doutrina da adoção de filhos operada pelo Espírito Santo.
E sobretudo, aqui ele nos apresenta uma mudança radical, aqui no verso 9, quando ele diz que aqueles que estão em Cristo, e só apenas esses, ou melhor, que têm um Espírito, esses têm a Jesus Cristo. Está na carne, está no Espírito, impõe uma mudança radical na relação com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão na carne, ainda que o conheçam o nome de Jesus, ainda até mesmo que professem segui-lo, por viver na carne, viver para agradar a carne, viver uma vida de pecado, esses não têm Cristo. Mas aqueles que têm o Espírito, ele diz, esses são do Senhor. É uma vida completamente diferente, não é? A vida operada pelo Espírito Santo é a vida genuína que leva à salvação. E meus irmãos, continuando a exposição, a partir do verso 10, no verso 10 e 11, o apóstolo ele continua a desenvolver esta temática, o qual ele irá fazer até o verso de número 13, da vida no Espírito, nos dando mais cores, nos dando mais descrições e aspectos, para que venhamos a compreender esta vida que nós hoje experimentamos. Ele fez um contraste com a carne, de fato, essa é uma forma muito boa de nós compreendermos que vida é essa. Mas agora, meus irmãos, ele nos apresenta essa perspectiva da vida no Espírito com respeito à sua progressão. A vida no Espírito que foi inaugurada em nós, lá no verso 1, quando ele diz que o Espírito Santo nos libertou do pecado e da morte, essa nova vida não vem para nós de uma só vez, completamente aperfeiçoada. Ela vem operando em nós, de fato, uma mudança radical e instantânea, por assim dizer, no aspectos que vimos das diferenças entre a carne e o Espírito, mas aspectos dessa vida que ainda hão de ser manifestadas a nós, sobretudo na consumação de todas as coisas, quando Jesus Cristo voltar. De modo que nós temos aqui a vida no Espírito, com respeito ao presente, como a vivemos hoje, e a vida no Espírito, com respeito ao futuro, como ainda haveremos gloriosamente de experimentar na vinda do Senhor Jesus. A vida do Espírito no presente e a vida no Espírito no futuro. Meus irmãos, tendo falado gloriosamente a respeito da vida no Espírito, dessa libertação grandiosa, de tudo aquilo que o Senhor fez, já fez por nós, e já presentemente nós gozamos e experimentamos numa vida de comunhão com Deus, comunhão com Cristo, inclinada para as coisas do Espírito, é de se pensar que agora experimentamos o ápice da vida cristã, o ápice daquilo que o Espírito tem a oferecer a nós, mas não é bem assim. Ainda há muito sofrimento a se experimentar. E é sobre isso que ele nos fala quando ele diz aqui no verso 10, o seguinte, acompanhem comigo. Ele diz o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Meus irmãos, é interessante compreender isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Se alguém está em Cristo Jesus, se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui quando ele diz que o corpo está morto por causa do pecado, se alguém está em Cristo Jesus? Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos distinguir aqui é aquilo que o apóstolo Paulo não está dizendo. Se você tem sido um ouvinte atento da exposição da palavra, talvez você se recorde daquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 6 de Romanos, quando ele diz para nós, veja, voltando a atenção lá para o capítulo 6, que aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram batizados em Cristo Jesus, que experimentaram a graça, experimentaram uma espécie de morte no corpo. É isso que ele nos diz, não é? Quando ele ventila a hipótese de continuarmos no pecado, o que ele fala para nós no verso 2? Ele diz o seguinte: de modo nenhum,
como viveríamos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Então no capítulo 6 nós vimos, o apóstolo tinha apresentado que um dos aspectos da vida cristã é que nós morremos para o pecado, e portanto o pecado não reina mais sobre nós. Embora ainda temos contato com o pecado de certa maneira ainda está em nós, ele não está em nós na condição de um mestre, tirando, reinando sobre nós, pois nós já morremos para o pecado. Porém, quando voltamos novamente aqui para o capítulo 8, verso 10, e quando ele fala que alguém está em Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, ele não está falando aqui da mesma coisa que ele disse lá no capítulo 6, que nós morremos para o pecado. Aqui ele diz outra coisa. Aqui ele está dizendo que o corpo está morto por causa do pecado. A referência aqui não é a essa libertação que nós experimentamos do domínio do pecado. É o aspecto contrário. A referência aqui diz respeito à consequência que o nosso corpo experimenta por causa do pecado. Especificamente, de forma mais clara, diz respeito à mortalidade que nós ainda estamos sujeitos. Alguém poderia pensar o seguinte: se Cristo nos libertou do pecado, inaugurou em nós uma vida gloriosa, transformando a nossa essência, transformando a nossa forma de agir, transformando o nosso ser, a nossa forma de sentir, mudando o relacionamento com Cristo e com Deus, por que será que nós ainda experimentamos as consequências do pecado? Será que nós não estamos ainda, de certa forma, não deveríamos, pelo menos, estar libertos totalmente das consequências do pecado? Meus irmãos, o apóstolo diz que, em certo sentido, não. Muito embora agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e Deus nos liberta da condenação do pecado, há certos aspectos de sofrimento que o pecado, a entrada do pecado no mundo, inaugurou na raça humana, que nós, mesmo aqueles que nascemos de novo, não estamos libertos ainda. Não estamos ainda isentos de passar pelas aflições, sobretudo a aflição da morte. Ora, o apóstolo Paulo, ele tem nos ensinado que o pecado, ele trouxe essa consequência, não é? Se voltarmos lá para o capítulo 5, foi isso que ele nos ensinou. Veja, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, capítulo 5, 12, ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, o Senhor estabeleceu com o homem no jardim do Éden uma aliança, no qual o Senhor disse: no dia em que comer da árvore deste fruto, certamente experimentareis a morte, certamente morrereis. Esse termo ficou estabelecido pelo Senhor, e agora ele precisa ser cumprido em todos os seus aspectos. A morte espiritual, de perder a comunhão com Deus, a morte física, que nós experimentamos, e a morte eterna, que é a condenação no inferno. Esses três aspectos estão ligados àquilo que Deus anunciou no Éden, e assim o Senhor tinha que executar a sua sentença. Os dois primeiros aspectos, ou melhor, dois desses aspectos ligados à morte, em termos da perda da comunhão com Deus, e a morte eterna, o Senhor nos livrou pela morte de Cristo Jesus. Cristo morreu em nosso lugar, e ao morrer em nosso lugar, ele nos livrou da condenação do pecado, sofremos a morte eterna, o inferno, e também estabeleceu em nós
a comunhão com Deus, a vida é espiritual. Mas ainda, em certo sentido, nos livrou do poder da morte física. Nós sofremos a morte, não é? Esse é o salário do pecado. Romanos 6, verso 23 também nos traz essa ideia, quando diz, porque o salário do pecado é a morte. A grande marca de que existe pecado é que o pecado irá produzir morte. Como sabemos? Como podemos atestar que o pecado está presente em operação no nosso meio? Podemos observar isso. Se existe morte. E de fato a morte existe. Existe em nós. Nós somos pecadores. Nós pecamos contra Deus, ainda que renovados pela sua graça, ainda que perdoados pelo seu Espírito, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós pecamos. E por causa do pecado, o Senhor já disse, nós morremos. É isso que ele diz no verso 10. Se porém Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E quando o apóstolo Paulo, ele aqui nos fala em o corpo está morto por causa do pecado, nós entendemos que ele usa a palavra morte aqui para representar todas as mazelas que foram inauguradas nesta realidade presente por causa do pecado, culminando na morte. Não apenas o corpo está morto por causa do pecado, mas o corpo se cansa por causa do pecado, o corpo adoece por causa do pecado, o corpo sofre por causa do pecado, o corpo, e não apenas o corpo físico, mas a nossa existência aqui nesta vida, ela passa por todo tipo de sofrimento por causa do pecado. O Senhor colocou, meus irmãos, uma maldição nessa existência atual, o qual todos nós temos que passar. Aqueles que estão na carne e também aqueles que estão no Espírito. Não foi assim que o Senhor fez? Quando o homem pecou, nós já falamos, o Senhor disse certamente morreria, e a morte veio. Mas juntamente com a morte veio um conjunto de maldições que o Senhor lançou sobre essa nossa existência. O Senhor amaldiçoou a terra por nossa causa. E agora nós sofremos as dores e as labutas e as dificuldades do trabalho, dos espinhos, dos cardos e abrolhos, por conta do pecado. O Senhor amaldiçoou até mesmo a gravidez. As mulheres hoje sofrem por causa do pecado, na gestação. O Senhor amaldiçoou o trabalho, o Senhor amaldiçoou até mesmo as relações humanas, sobretudo a do casamento, quando ele disse que o desejo da mulher será para o teu marido, isto é, contra o teu marido, e ele te governará, falando que agora haverá tensão nas relações, até mesmo naquela relação mais especial, que é a relação matrimonial. E todos esses sofrimentos e dificuldades, muito embora nascidos de novo, muito embora nós experimentamos a nova vida no Espírito Santo, nós passamos por essas coisas. Não estamos isentos das maldições que o Senhor impôs sobre essa realidade pós-queda. É isso que ele está nos dizendo. E é importante compreendermos isso, não é? É importante compreendermos isso para termos um entendimento e uma expectativa adequada e bíblica do que aguardar nesta nova vida. E de fato, quando olhamos a história da redenção, a história da palavra de Deus, de como o Senhor foi trabalhando com o seu povo, o que vemos justamente é o povo de Deus passando por aflições terríveis e até mesmo a morte, quando não é violenta, agressiva e cheia de perseguição, justamente que vem até mesmo sobre os piedosos. Olhe para a palavra de Deus. Quem foi o primeiro a morrer? Foi o piedoso, não? Foi Abel, aquele que adorou a Deus de modo aceitável e que encontrou o favor de Deus. Ele morreu por causa do pecado.
O Senhor não os livrou, o Senhor não o poupou, dando a ele uma vida agora que estaria completamente liberta de sofrimento. Não, ele morreu. Enquanto os outros, todos morrem, não é? Mas alguns experimentam essa aflição dessa vida de uma forma ainda mais tensa, dura e perversa e difícil. Assim foi com Jó. Jó experimentou a morte de todos os seus filhos, que morreram de uma só vez. Estava em Cristo Jesus ali um homem temente a Deus, que sacrificava todos os dias, com esperança no Messias, no Cristo que haveria de vir, e ele não foi poupado de provar a morte. Não apenas ele veio a morrer, mas ele provou a morte na sua família. Deus não poupou disso. Enquanto os outros, os próprios apóstolos, podemos imaginar que os apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que andaram com ele, seriam poupados de sofrimentos? Não. A palavra de Deus não nos relata a morte dos apóstolos, muito embora o Senhor Jesus faça uma menção a respeito da morte de Pedro, de como ele haveria de morrer. A tradição nos diz que eles morreram de mortes horríveis. Dizem que o apóstolo Pedro foi crucificado assim como Jesus Cristo, e ele foi crucificado de ponta cabeça, pois ele não se considerou digno de ser crucificado do mesmo modo que foi o seu Senhor. O corpo está morto, passamos por sofrimentos. Interessante, o autor aos Hebreus, abra comigo em Hebreus 11. Hebreus 11 nós temos o relato da fé, dos heróis da fé, qual iremos considerar um pouco à noite. À noite vamos expor, aqui abro um parênteses, de forma excepcional, Hebreus 12, iremos fazer menção a Hebreus 11, e aqui em Hebreus 11 nós temos os heróis da fé, homens que creram em Cristo, experimentaram a vida no Espírito, mas eles não foram poupados. Veja o que lemos a partir do verso 36, por exemplo, de alguns desses heróis da fé. Hebreus 11, 36, nós lemos que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Melhor, verso, acho que 35. No verso 36, nós lemos que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Sofreram tanto nesta vida e sofreram a morte, o qual nós também sofreremos. É interessante que os amigos de Daniel, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles compreenderam isso claramente, não é? Que o fato deles servirem a Deus, estarem unidos a Jesus Cristo pelo seu Espírito, tendo a eles uma nova vida, dar a eles a esperança de tudo aquilo que já falamos, de não receber a condenação, mas não necessariamente a garantia absoluta que seriam livres de sofrimentos, aflições e até mesmo a morte nessa vida. Foi isso que eles falaram para Nabucodonosor, não foi? Quando Nabucodonosor os ameaçou terrivelmente de lançá-los na fornalha de fogo, caso não se dobrassem as ordenanças idólatras de Nabucodonosor. Eles disseram o que? Daniel 3, a partir do verso 17, eles disseram com grande clareza: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos da morte, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Senão, se Deus não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Deus ele livrará se ele quiser, mas talvez ele pode não nos livrar. E talvez você possa objetar: mas Deus livrou, não foi? É verdade, Deus quis livrar. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas não livrou João Batista, o qual teve a sua cabeça decapitada, colocada num prato, humilhado, a despeito de segundo o testemunho do Senhor Jesus, que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista.
e o corpo está morto por causa do pecado. Por que nós morremos? Por que nós sofremos coisas dessa vida? Por causa do pecado que está na nossa realidade. Pecado nosso, pecado de vivermos num mundo amaldiçoado por conta do pecado. E nós padecemos por tudo isso e vamos padecer. E é importantíssimo compreender esse aspecto da vida cristã. Sobretudo hoje, quando existe uma nota triunfalista que é completamente não bíblica a respeito daqueles que proclamam que a vida inaugurada pelo Espírito hoje necessariamente deve nos livrar de maldições, deve nos livrar de sofrimentos, deve nos livrar de angústias e dificuldades. Alguns não creio que ainda disseram da morte, porque ainda não conseguiram inventar uma maneira de fingir que um homem morto retorne à vida. Mas a teologia da prosperidade tem ensinado isso, não? Que essa vida inaugurada pelo Espírito, a vida do crente, ela deve estar isenta dos sofrimentos e das dificuldades. O grande slogan da Igreja Universal do Reino de Deus é esse: pare de sofrer. Inaugure uma nova vida no Espírito, venha até Cristo e pare de sofrer. E Deus vai quebrar as maldições, Deus vai anular as dificuldades, Deus vai lhe tratar com favorecimento com respeito a essas coisas. E muito embora nós não negamos que Deus atende às necessidades do seu povo, Deus é misericordioso, e pelo próprio exemplo dos amigos de Daniel, Ele mesmo muitas vezes quer sim livrar, outras tantas Ele não quer. E Ele não nos isenta do sofrimento nessa vida. Devemos compreender isso. A nova vida no Espírito nos diz que ainda assim iremos morrer. O corpo é mortal. Iremos adoecer. O presbítero Gonçalves não está aqui, mas poderíamos dizer para ele: vai ficar com um problema de coluna assim? Vai ter dificuldades. Iremos orar: ó Deus, se o Senhor quiser livrar da dor da coluna, se o Senhor quiser livrar dessas angústias e aflições, o Senhor livrará. E rogamos até que Ele assim o faça, mas não significa que não vai sofrer. Vai sofrer. E sofremos todos. E assim é essa vida. De modo, precisamos compreender que a vida do Espírito no presente não nos isenta dos sofrimentos que vêm por causa do pecado. E todos eles. Importante compreender isso. Mas alguém poderia pensar, não apenas, como temos falado aqui, isso é a realidade, mas podemos ir um pouco mais profundo e perguntar por que essa é a realidade. Poderíamos nos perguntar e nos questionar por que Deus ainda nos faz passar pela morte antes da glorificação, antes da exaltação. Ora, há pelo menos 2 nomes na Bíblia que o Senhor quis livrar da morte de um modo especial: Enoque e Elias. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. E nós entendemos que o Senhor o fez trasladar da morte, ou melhor, da vida para a vida, sem passar pela morte. Ele foi poupado desses sofrimentos. E outros, o próprio Elias, que foi levado à presença de Deus numa carruagem de fogo, sem passar pela morte, muito embora tenha passado por sofrimentos. Ele não passou por esse sofrimento maior pela morte. Podemos perguntar, por que Deus não faz assim com todos nós? Por que será que ao nos converter, Ele não nos tira dessa vida logo, nos tira do sofrimento logo, nos leva para uma vida isenta de todas as coisas, dessa maldição de pecado? Os irmãos refletiram sobre essa pergunta. Eu penso que podemos trazer algumas respostas. E aqui não trazendo todas elas, mas algumas respostas. Primeiro, meus irmãos, que quando o Senhor nos faz passar pelas angústias que são provenientes do pecado, o Senhor está com isso a nos ensinar algo a respeito da malignidade do pecado, por meio das suas consequências nefastas que vem sobre nós. De modo que não experimentamos, enquanto crentes, mais a morte no sentido condenatório ao morrer.
Nós não morremos por estarmos sendo condenados, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nem a morte, quando vem para nós, vem num aspecto de condenação, mas a morte nos ensina a respeito. Ela vem para nós de forma didática para nos ensinar a respeito da miséria do pecado, não é? Quantas vezes assim acontece com os nossos filhos? Deixamos que os passem por sofrimentos para que eles aprendam a obediência, para que eles aprendam a respeito da miséria da desobediência, de quanto isso traz dor, de quanto isso traz angústia. Deus nos faz passar e ver e observar toda a maldição que vem pelo pecado, para que venhamos a reconhecer a excessiva malignidade do pecado. Eu penso que essa é uma das razões pelas quais talvez o Senhor assim permita e ordene que os seus filhos passem pela morte. Mas eu penso que também o Senhor permite isso e ordena que assim o seja, para que também, em segundo lugar, Ele nos ajude a compreender não apenas a respeito da malignidade do pecado, mas da graça, algo mais a respeito da graça do Senhor Deus, que nos sustenta em meio às aflições. É no meio das aflições, meus irmãos, e todas elas, não se engane, têm a sua origem no pecado, de uma maneira ou outra, é que nós aprendemos mais a respeito da graça de Deus, aprendemos mais a respeito de como o Senhor está ali conosco, nos sustentando. Às vezes é preciso que o Senhor nos quebre, de que o Senhor nos faça passar por aflições, sofrimentos, para que possamos depender mais dEle, reconhecer o quanto sem Ele nada podemos fazer. O salmista, Salmo 119, verso 71, ele nos diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim. Foi bom para mim compreender e passar por tudo isso, para aprender mais do Senhor, da sua lei, de quem Ele é, o quanto Ele está comigo, o quanto eu dependo dEle, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele estende a sua mão e me assiste, me guia pela sua vontade, pelas suas veredas. Importante, Deus nos sustenta. E é nesses momentos que aprendemos a confiar em Deus. Certamente Davi aprendeu muito quando o Senhor tirou o seu filho, que o fez morrer, fruto de uma relação adúltera. Ele pecou, não foi? E Deus trouxe a morte. Ele já havia sido perdoado. Deus o perdoou. Disse para Davi: sim, está perdoado, mas vai passar pelo sofrimento. E disse que ele ficou em silêncio quando tudo aquilo aconteceu. O fez orar, o fez depender de Deus, o levou a jejuar, não queria comer, reconheceu a sua fragilidade e reconheceu o sustento do Senhor. Eu penso que o Senhor nos faz passar por isso, para que venhamos a compreender mais a respeito dele. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, eu penso que o Senhor nos faz passar pela morte, pelos sofrimentos todos, mas sobretudo pela morte, por uma razão: para que por meio disso, de forma ainda maior e ainda mais intensa, se manifeste a glória de Deus na salvação. É isso que o Senhor nos disse em algumas ocasiões. É interessante que quando o Senhor falou a Pedro a respeito da sua morte, veja, em João, no capítulo 21, no verso 19, João capítulo 21, no verso 19, o Senhor, falando com Pedro a respeito da sua morte, diz o seguinte para ele: disse isto, João 21, verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia
de glorificar a Deus. Meus irmãos, aqui está um conceito completamente diferente para nós. Um conceito estranho. A morte é uma miséria. A morte é o grande inimigo. Assim o apóstolo Paulo se refere à morte em 1 Coríntios, no capítulo 15. O último inimigo. Mas o Senhor diz aqui para Pedro que por meio da morte dele, ele haveria de glorificar a Deus. A mesma coisa ele disse com respeito ao episódio de Lázaro que lemos durante a liturgia do culto em João no capítulo 11. É isso que lemos, veja no verso 4. João 11 no verso 4. Quando o Senhor Jesus recebeu a notícia a respeito da condição de Lázaro e que estavam ali desesperados para que o Senhor Jesus fosse até Lázaro e trouxesse a cura, para que Lázaro não viesse a morrer, o que é que o Senhor Jesus disse? João 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando o Senhor Jesus diz aqui, essa enfermidade não é para a morte, obviamente ele está querendo dizer que essa enfermidade, ele não está querendo dizer que a enfermidade não levaria à morte, pois a enfermidade o levou à morte. Lázaro morreu. Mas quando Cristo diz que essa enfermidade não é para a morte, o Senhor está dizendo que essa enfermidade não é para a glória da morte. A morte não será glorificada, exaltada como aquela que tem força. Mas essa enfermidade será para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus, Jesus, seja glorificado por meio da morte. E é isso que ele tem a nos dizer. A própria história de Lázaro nos diz de que maneira o Filho de Deus é glorificado por meio da morte, não é? De que maneira? Por meio da ressurreição dos mortos. Essa é a plenitude do Espírito. Esse é o aperfeiçoamento da vida do Espírito que ainda experimentaremos. E que o Senhor nos fará passar, e o qual ele diz aqui para nós, voltando aqui a atenção para Romanos 8, que é isso que o Espírito fará em nós, e que por meio da morte dos filhos de Deus, Deus será glorificado. Volte a sua atenção para Romanos 8. Romanos 8, no verso 10, nós lemos o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas, sempre tem um mas gracioso da parte de Deus, não é? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender aqui, que quando ele fala de corpo e espírito, ele não está falando o corpo do homem versus o espírito do homem, como se dissesse, o corpo do homem irá morrer, mas a alma está viva para Deus. As duas referências aqui é sim ao corpo do homem, essa existência na nossa condição de mortais, mas o espírito aqui, muitos entendem, grande parte dos comentaristas, é que o espírito aqui é o Espírito de Deus. O espírito é vida. Quem é que é vida? É a alma do homem? O homem é vida? Não, o homem pode até estar vivo, mas quem é vida? Vida é o Espírito Santo. É isso que ele nos disse, não é? No início desse capítulo, no verso 1, e no verso 2, aliás, Romanos 8, 2, ele diz que a lei do Espírito da vida. O Espírito é aquela operação, é aquele poder em nós que atua em nós e nos dá vida. Por causa da justiça. Por causa da justiça é sempre a conexão com o que Cristo fez. O Espírito é vindo em nós por causa de Jesus, mas ele opera a vida. E ele deixa claro para nós que vida é essa, e é a ressurreição dos mortos no verso 11, quando ele diz novamente, veja a referência ao Espírito novamente: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, o Espírito que é vida.
Meus irmãos, isso é algo glorioso e de fato manifesta e glorifica o nome de Deus de forma abundante. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que o Deus triuno, e especificamente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele é quem dá vida ao homem. Nós somos criados desde o Gênesis, e a cada vida que surge no ventre das mulheres grávidas, pela ação do Espírito Santo, ele é quem cria a vida. Mas não apenas isso. O Espírito Santo é aquele que sustenta a vida. Nós não temos vida, nenhum de nós, crente ou descrente, carnal, espiritual, qualquer ser vivente, tem vida sustentado pelo Espírito. Por isso o Senhor, quando reduziu o número de anos que o homem vivia nos tempos antigos, ele disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, os seus anos agora serão reduzidos. Porque o Espírito que sustenta a vida iria reduzir aquele tempo, e assim o homem iria morrer mais cedo, porque é o Espírito que sustenta a vida. Mas a glória que o Senhor está aqui a nos mostrar, é que o Espírito não apenas cria, sustenta a vida, mas ele recria a vida. Ele traz vida aonde a vida cessou, por meio da morte. E isso magnifica o poder de Deus. Porque talvez há no nosso entendimento que sim, Jesus é poderoso, sim, o Espírito Santo é poderoso, mas há um certo limite para o seu poder. Ele tem poder para impedir que a morte venha, mas uma vez que veio a morte, agora já era. Morreu. Morreu, acabou. Mas não é assim. Isso exatamente aconteceu no caso de Lázaro, não é? Quando o Senhor Jesus recebeu a notícia de Lázaro, ele recebeu que Lázaro estava enfermo. Ele não recebeu a notícia que estava morto. E eles queriam que Jesus fosse às pressas encontrar com Lázaro, para que Lázaro fosse impedido de morrer. E o Senhor Jesus, sabendo que havia no pensamento do povo um entendimento limitado do poder dele, do Espírito Santo, apenas de talvez impedir a morte, é que o Senhor propositalmente se atrasou ainda vários dias para se encontrar com lá, deixou que ele morresse mesmo. É bom que ele morra, quero que morra. Para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio daquela morte. E assim foi. Quando o Senhor Jesus foi e se encontrou naquela cena com as irmãs, Marta, Maria, Marta disse o seguinte para Jesus, ela disse: Senhor, quando Jesus chegou já atrasado, 4 dias de morto, enterrado, lá sepultado num túmulo, Marta disse para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, ele não ia ter morrido, isso não teria acontecido, mas agora morreu, acabou. O Senhor Jesus não se deixa intimidar por nada disso. Ele procura onde enterraram Lázaro e diz: tira a pedra. As irmãs ainda, talvez um pouco incrédulas do poder de Deus sobre a morte, disseram: Senhor, já cheira mal, está apodrecendo, o corpo está fétido. Tem certeza? O Senhor diz: sim, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E lá vem, todo cheio de atadura, com aquela palavra de Deus, o corpo dele apodrecido, já fedendo. Se recompôs, a pele já estava novinha, beleza. Eu tenho para mim que Lázaro não saiu de lá fedendo, a corpo apodrecido. E Deus manifestou o seu poder de forma mais gloriosa, mostrando que o Espírito é vida, e que nem a morte pode limitar o poder de vida que o Espírito opera. E assim o Senhor magnifica a sua salvação para conosco, não é? Foi assim que ele fez com Ezequiel. Chamou Ezequiel para um vale de ossos secos, diz o texto, sequíssimos.
E o texto lá em Ezequiel 37 diz que o fato de ter ossos sequíssimos representava que a ideia é que não havia esperança. E o Senhor então pergunta a Ezequiel: filho do homem, podem acaso esses ossos sequíssimos reviverem? É Deus que está perguntando. Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Porque pelo meu entendimento, em outras palavras, né? Eu acho que não. Está seco. E nós sabemos o que aconteceu. Profetiza. Profetiza quer dizer, fala da parte do Espírito Santo. E o Espírito Santo soprou e agiu. E de repente os ossos se batendo, tendões se formando, músculo, carne, todos de pé, mas não tinha vida ainda. Profetiza novamente. E se tornaram alma vivente. E o Senhor deixou claro para Ezequiel, por meio daquela visão, que a morte não tem poder maior do que o poder do Espírito Santo de dar vida. E assim ele fará. E assim foi com Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Ele vivificará também o nosso corpo mortal. Aquele corpo que morre, e que apodrece, e que vira pó, e que volta ao pó. Deus trará vida. Meus irmãos, o centro da mensagem do cristianismo é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Se você observar em Atos, quando eles, depois de Pentecostes, receberem o Espírito Santo, saíram para anunciar o Evangelho, essa era a tônica da mensagem. Aqueles que vocês crucificaram, este mesmo, Deus o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou e o fez Senhor dos senhores. Ele venceu a morte. E com isso, Ele nos dará nova vida também. É aí que está a nossa esperança, meus irmãos. É aí que está a verdadeira esperança do cristianismo. Nós temos o Espírito a nós agora, que já nos libertou de toda a condenação do pecado, que já nos fez novas criaturas, que já nos transformou a nossa forma de pensar, já transformou o nosso relacionamento com o próprio Deus, operou a reconciliação, nos deu uma vida nova no presente, capaz agora de obedecer a Deus e os seus mandamentos. Mas o Senhor nos diz: você ainda vai morrer, mas não se preocupe, porque você tem o Espírito da vida. E você vai morrer, sabe para quê? Para que a salvação que eu opero seja ainda mais excelente, ainda mais gloriosa, ainda mais magnificada. Pois eu chamarei dos túmulos aqueles que hão de herdar a vida eterna. É isso que o Senhor fará. Que é isso que nós devemos ter como esperança nossa. O apóstolo Paulo, escrevendo no grande magistral capítulo sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, fica a dever de casa, todo mundo hoje à tarde, ler e meditar 1 Coríntios 15, um grande capítulo longo, só sobre o tema da ressurreição. Ele diz para nós, lá no capítulo 15, 1 Coríntios, no verso 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se estamos seguindo a Cristo, como ensinam os da teologia da prosperidade, com o propósito de passar incólumes pelos sofrimentos dessa vida, de sermos libertados de uma doença aqui, uma gripe ali, uma dor de coluna acolá, um câncer aqui, ou até mesmo a morte, ou algum outro sofrimento, Paulo diz: você é o mais miserável, infeliz dos homens, porque a sua esperança é pequena demais. O problema da teologia da prosperidade não é que eles almejam, são ambiciosos, é que eles são pouco ambiciosos. Eles ambicionam apenas as coisas dessa vida passageira,
coisas pequenas. Mas a promessa do Espírito é muito maior do que alguém pode dizer, um salário maior, um livre de uma doença. A promessa do Espírito é Deus ser glorificado por meio da minha morte, me ressuscitando dentre os mortos e me fazendo, nessa ressurreição, ser semelhante a Jesus Cristo. Se você está doente, aí vai lá para o apóstolo, não sei das quantas, pedir uma bênção, sei lá, uma oração, e ele, pelo dom de cura, sei lá o que, lhe cura. Você estava doente e volta a ser você como era antes de estar doente. Só volta a ser você mesmo. Mas pela ressurreição, a gente passa de nós, de o que nós somos aqui nessa existência, da nossa melhor condição, para sermos como Cristo é. Essa é a esperança da vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. É interessante aqui, ele está dizendo que quando a gente morre e o corpo está lá sepultado, o Espírito está lá com o corpo. Não é? O corpo morreu, o corpo mortal habita. Está lá. E no tempo oportuno, ainda que se apodrece e vire pó, Deus fará reconstituir tudo e trará nova vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, com isso deseja que a nossa esperança para a vida do Espírito esteja no local certo, o mais elevado que Deus tem a ofertar. Deseja também que a nossa esperança não seja imediatista e que não sejamos murmuradores quando passarmos pelas coisas dessa vida e as dificuldades e aflições, quando temos que suar pelo trabalho, maldição do pecado, ou quando nos adoecemos, passamos por uma dificuldade, ou até mesmo quando morremos, ou nós ou outros, enfrentamos a morte. Com que perspectiva? De que por meio daquela morte, que de fato é razão de tristeza, pois a morte é por causa do pecado, e nada que vem do pecado é motivo de alegria, mas Deus transforma em motivo de glória ao seu nome e de bênção suprema para os seus filhos. Eu lhe pergunto, onde está a sua esperança? Você almeja a ressurreição dos mortos? Você aguarda ansiosamente para que esse dia chegue? A palavra de Deus nos ensina que até aqueles que já morreram, chamados Espíritos dos Santos aperfeiçoados, que não estão mais vivendo essa vida de pecado que nós vivemos, que estão à destra do Pai em santidade e glória, até eles anseiam pela ressurreição dos mortos. E dizem: até quando, Senhor? Até quando? Eles estão esperando também. Nós também devemos esperar. E com isso, meus irmãos, devemos, por outro lado, perder o nosso apreço, o nosso interesse pelas coisas dessa vida. De achar que o Evangelho existe para nos dar vida boa. Em um certo sentido. De fato, a vida do Evangelho é muito boa. É a melhor vida para ser vivida. Mas não é boa no sentido de boa livre de sofrimento. Essa semana eu estive na casa de uma pessoa, fui comprar pelo OLX algo que ela estava vendendo, estava lá com minha esposa, e entramos no seu apartamento e começamos a conversar, e percebeu-se que o apartamento dela estava em reforma, e aí começou a falar da reforma, e ela disse o seguinte: eu preciso que venha alguém aqui, algum pastor, algum padre, alguém assim bem espiritual, para me ajudar a resolver isso aqui, porque eu já gastei dinheiro nessa reforma, e veja, a parede está rachada. Eu fiquei sem entender. Eu falei: eu sou pastor,
mas eu não resolvo parede rachada. E Deus não vai lhe poupar de ter as suas paredes rachadas. É o seu coração rachado que Ele vai lhe dar. Cheio de pecado, que Ele vai perdoar, que Ele pode perdoar. Ele promessas muito maiores do que essa. Acho que a moça não entendeu direito. Tentei explicar, mas quantas vezes nós temos essa mentalidade de que seguir a Cristo é para as coisas dessa vida, as coisas carnais dessa vida, não são. E sofremos para que Deus seja ainda mais glorificado. Nutra sua esperança, irmão, naquilo que Cristo tem a ofertar. Essa vida do Espírito que vivemos hoje, de fato, é maravilhosa. Livre da condenação do pecado, livre da culpa do pecado. Andamos em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas, mas ainda muito mais a se manifestar. Muito mais. No futuro reservado para nós, por meio das promessas daquele que não pode mentir e que já provou, ressuscitando o seu Filho ao terceiro dia. Ora vem, Senhor. Vem, transforma-nos, ressuscita-nos. Se morrermos ou se estivermos vivos, quando Ele voltar, seremos transformados, como diz a palavra, num piscar de olhos. Como será ser como Cristo? Como será estar com Ele, longe de um corpo mortal? Mas se você não está em Cristo, você não tem essa esperança. E talvez a sua esperança se limite realmente às coisas dessa vida. A não ter sua parede rachada, salário melhor. Talvez você receba essas coisas. Talvez Deus até dê. Mas não receberá por fim a vida eterna que só Deus pode dar, a ressurreição dos mortos. Ressuscitará sim, não para a vida, mas ressuscitará para morrer eternamente, a morte eterna. Que é isso senão chamado para vir para Cristo e receber dele as mais grandes e gloriosas promessas que o Evangelho tem a oferecer. Que o Senhor nos abençoe. Amém.